Olá, queridos amigos, queridas amigas da comunidade Paz e Bem, os que nos seguem na Universidade Livre Pamped. Estamos aqui de volta com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. E saudamos a todos os que nos acompanham aqui. E hoje temos uma pessoa querida. Olha, a gente só traz pessoas queridas aqui, a bem da verdade. Só traz pessoas queridas, inteligentes, interessantes, modéstia à parte. Mas como a gente está elogiando os outros, não precisa ter modéstia. Aqui está hoje o André Marinho, também um grande amigo nosso, que é ator, escritor, pesquisador, é do Rio de Janeiro, e ele tem um livro muito interessante sobre o qual nós já vamos falar daqui a pouquinho. Um dos temas principais hoje da nossa conversa aqui com o André é sobre Jesus, mas o Jesus histórico, o Jesus ecumênico, né? E seja bem-vindo, André. Tudo bem? Tudo bem, olá, um prazer estar aqui com você, Dora, com o Maurício, com todos que estão aqui acompanhando o canal, uma satisfação enorme estar aqui. Então, eu queria, antes da gente começar, eu sempre faço assim, uma leitura inicial de alguma coisa que seja pertinente ao tema que nós vamos... Então, eu vou ler um trechinho deste livro aqui, que é o livro que nós vamos tratar, Quem foi Jesus, do André Marinho, um livro muito bem escrito, muito interessante, uma pesquisa de grande profundidade, gostei bastante. E eu vou citar aqui um trecho que ele transcreve de Shalom Ben Chorim, que é um judeu, né, especializado em religiões, falando sobre Jesus. Olhem só o que diz este judeu. Jesus é para mim o irmão eterno, não somente o irmão dos homens, mas o irmão dos judeus. Noto sua fraterna mão que me pega para seguir. Sua fé, fé incondicional, absoluta confiança em Deus Pai, a disposição para se humilhar por completo diante da vontade de Deus, é a atitude que Jesus vive exemplarmente para nós judeus e que pode nos unir a judeus e cristãos. Não é a mão do Messias, essa mão marcada por chagas, não é uma mão divina, mas uma mão humana, em cujas linhas estão gravadas o sofrimento mais profundo. A fé de Jesus nos une, a fé em Jesus nos separa. Eu achei genial isso, né? Porque é uma das coisas que eu mais estudo, tenho estudado, né? As diferentes visões sobre Jesus, judaica, islâmica, espírita, cristã, católica, protestante, ortodoxa, enfim. Né? E o André justamente fez um livro contemplando esse diálogo todo, né? Entre as diferentes divisões e também passando pela tradição judaica, passando pela tradição islâmica, enfim, um livro bastante apetitoso. Mas antes da gente falar propriamente sobre o livro, eu quero te fazer uma pergunta inicial que eu acho que vai interessar aqui os que seguem o canal Paz e Bem. Essa semana mesmo, um dos nossos grandes colaboradores aqui do canal Paz e Bem, que é o professor Faustino Teixeira, da Universidade de Juiz de Fora, citou aqui o Hans Küng. Né? Hans Küng é um teólogo que ainda está vivo, já muito velhinho, né? Alemão, que trata da questão ele promove um diálogo ecumênico, interreligioso. Né? E você me conta, André, como foi a sua história com o Hans Küng? Bom, eu tive uma história assim interessante. Vou contar. Eu, quando tinha 18 anos, então isso tem 20 anos, eu estou com 37, 38. 20 anos atrás, eu era espírita já, e eu tinha estudado muitos livros espíritas, e, de certa maneira, eu tinha, assim, esgotado um pouco o que aqueles conteúdos ofereciam, no sentido, sobretudo, histórico, informativo mesmo, de um modo geral. Eu queria conhecer mais sobre Jesus. E, a partir daí, eu comecei a procurar, aqui na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é uma grande biblioteca, comecei a procurar livros que falassem sobre o Jesus histórico. E lá pelas tantas eu estava lendo um livro, algum manual, e lá dizia assim a seguinte frase: porque um dos maiores teólogos do século XX, o professor Hans Küng, suíço... É então suíço mesmo. assim, Eu falei suíço-alemão. É suíço-alemão, exatamente. E aí eu pensei assim, bom, então, se esse homem é um dos maiores teólogos
cristãos vivos, e eu também estou vivo, né? Quer dizer, eu quero conhecer quem esse homem é, porque, enfim, ele é da minha época, né? Porque eu só estudava gente que tinha morrido. E esse não, era uma gente que estava viva, né? Então, procurei os livros dele. São livros que não costumam ser mais editados no Brasil, né? Houve durante os anos 70, 80 uma maior publicação, mas depois houve uma extinção das publicações. Então, eu comecei a procurar, enfim. E aí é que veio a possibilidade, minha primeira relação com o professor Hans Kuhn. Os livros eram caros, eu não tinha como comprá-los, né, na época. Eu nem sei se era em euro, se era em outra moeda, não me lembro mais, mas eu não tinha como comprá-los, então eu pensei assim, eu vou escrever um e-mail para o professor Hans Kuhn, me apresentando, dizendo que eu sou um jovem latino-americano que tem interesse na obra dele, e vou perguntar para ele se ele não poderia me enviar os livros dele de presente. Foi assim que eu mandei. E achei, não sei também nem como, mas achei o e-mail dele, mandei o e-mail para ele, e ele não respondeu. Então eu pensei, bom, pegou aquele inglês meu latino-americano, achou assim, não, isso aí não vai dar nada. Mas 2 ou 3 meses depois, ele chegou na minha casa as obras completas dele. Nossa. Todas autografadas. Olha! Então eu fiquei assim muito satisfeito e comecei a estudá-las mesmo, né? Foi muito bacana, foi muito generoso. Isso foi então... E ele mandou em que língua as obras? Mandava, as que tinham espanhol, eles mandou em espanhol, algumas que não tinham mandou em inglês e uma outra em alemão. E eu não sabia nada de alemão nessa época. Então eu comecei a me dedicar a essas obras, à leitura, ao estudo, e essas obras foram formativas, elas de fato modelaram muito da minha visão sobre religião e sobre a interculturalidade, né, incluindo das religiões, a importância do diálogo interreligioso. E em 2006, o professor... Então, a partir daí, eu tive algum contato com ele por e-mail. Ele me respondeu, eu mandei então um e-mail para ele novamente, agradecendo. Nós tivemos algum contato. Em 2006, ele veio ao Brasil, fez uma série de conferências, inclusive encontrou-se com o presidente da época, o presidente Lula, e encontrou-se também, foi no Congresso, fez lá uma palestra, veio ao Rio de Janeiro. Então, aí eu tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente, conversar com ele. E depois nós continuamos trocando alguns contatos, alguns e-mails, sempre mais no sentido de indicações de estudos e leituras. Eu também sempre o coloquei como ele é mesmo, né? Um mestre. Sempre tive muito assim, nunca tive muita intimidade e tudo isso. Embora, só para terminar a resposta não ficar tão grande, ele falou para eu ir quando eu fosse à Alemanha, que eu teria muito prazer de encontrá-lo, porque ele reside na Alemanha. Mas nunca aconteceu essa circunstância novamente. Mas nós trocamos alguns contatos e foi muito bacana, porque, sobretudo, acho que para além da formação, um intelectual desse porte, um incentivo, né? Quer dizer, ele não, e é um tivesse... intelectual humanista, né? Acolhedor, que nem sempre é o caso, né? Exatamente, acolhedor e assim, como se falasse assim, eu pelo menos senti dessa maneira, olha, é como se ele falasse, eu tenho uma vocação de estudos e tenho prazer de compartilhar essa vocação com quem me busca, porque a verdade foi essa, né? Eu fui lá com muita ingenuidade procurá-lo. Então, eu sou muito grato, e a partir daí me formei mesmo, grande parte do meu pensamento, a partir de muitas coisas que o professor Hans Kuhn estuda. Uhum. Então, e você poderia dizer em que medida, né, esse pensamento do Hans Kuhn influenciou nesse livro que você escreveu sobre Jesus, né? Como eu disse, é um livro que eu achei uma pesquisa bem feita, bastante profunda. Só situando para o público, né, não é um trabalho acadêmico, não foi feito dentro da universidade, mas isso não tira a densidade, a profundidade da pesquisa. Mas, pelo contrário, né, por não ser um trabalho acadêmico, é uma linguagem mais acessível, né, que eu acho que até os trabalhos acadêmicos deveriam ter sempre uma linguagem acessível. Eu sou totalmente contrária ao hermetismo, aquela coisa muito fechada que só meia dúzia de pessoas vão ler, né? Então, acho que o conhecimento tem que ser transmitido de maneira clara, agradável, acessível, e é o que o André faz nesse livro, né? Então, em que medida, assim, explica um pouco, né, para quem não conhece o pensamento do Hans Kuhn, quais foram as diretrizes que estão presentes aqui nesse livro
falando de Jesus, das orientações do Hans Küng? Bom, primeiro ponto que eu diria ele não é um trabalho estritamente acadêmico, de fato, e ele não quis ser um trabalho estritamente acadêmico, porque eu, quando comecei esses estudos de teologia e de ciências da religião e também da história das religiões, especialmente do cristianismo, aqui no Rio de Janeiro eu não encontrei um lugar onde eu pudesse criar vamos assim dizer, a transdisciplinaridade que eu queria. Eu não encontrei esse lugar. Então eu falei assim, bom, já que não encontro esse lugar, eu faço o meu trabalho como posso. E assim foi feito. Então, mas sempre num espírito muito libertário, eu sempre priorizei muito a liberdade do meu pensamento para poder construir esse livro. Então essa é a primeira coisa que eu queria assim, dizer. E essa liberdade de pensamento eu aprendi muito com o professor Hans Küng, que, na verdade, ele é um padre, né? Ele é um padre católico que nunca, vamos assim dizer, ascendeu na hierarquia da Igreja Católica, enfim, porque também o objetivo dele era outro, mas sempre alguém que me impressionou muito, porque, aí vamos entrar exatamente na resposta, porque a maneira como ele apresentava os seus conteúdos, e eram conteúdos muito elaborados, e são conteúdos muito elaborados, sempre partia de alguns pressupostos, e um deles é preciso que qualquer leitor que tenha um nível de acessibilidade de leitura seja capaz de ler esse livro, né? Os dele, e eu pensei isso também para o meu livro, naturalmente. E é um critério que eu também uso para os meus livros. Um critério absolutamente que eu uso para os meus livros. Sim, eu sei que eu conheço os seus livros e é um critério fundamental, né? Porque a gente quer se comunicar, né? Então, assim, isso é um primeiro ponto. Um outro ponto também que o professor Hans Küng sempre trabalha e que eu gosto muito é o fato de que nenhuma disciplina, bom, é o que podemos chamar transdisciplinaridade, mas nenhuma disciplina vai bastar por si só. Né? Não vai se exaurir, você não vai exaurir. Bom, só de falar de exaurir já é uma fantasia, mas nada basta por si só. Então não adianta só ser o Jesus histórico, ou o Jesus de Santo Agostinho, ou o Jesus espírita, ou o Jesus da teologia da libertação. Quer dizer, tudo isso é maravilhoso, mas que a gente possa, né, transitar compreendendo os lugares sociais, políticos, históricos, de todos esses paradigmas, vamos chamar dessa maneira, mas que a gente possa transitar por eles. E, no caso, eu sentia muita falta. Agora eu vou responder mesmo. Porque eu pensava assim, poxa, eu tinha muitos amigos, porque eu sou do teatro, né? Trabalho com teatro, trabalho com arte, muitos amigos que eu falava assim, poxa, se eles quiserem conhecer um livro, um acesso sobre Jesus, eles vão ler o quê? É difícil. Né? Não tem. Assim, não é que não tem, mas tem pouca coisa. Porque tudo é muito dogmatizado dentro de uma linguagem muito fechada. Exato. E eu ficava com pena desses meus amigos, porque perdiam oportunidades de estudo, né, e de curiosidade intelectual, porque há pouca acessibilidade. Então, o livro foi pensando nisso também, e o professor Hans Küng trabalha dessa maneira. E só um parênteses. Um dos autores mais populares atualmente que falam sobre Jesus, sobre os evangelhos, que é o Bart Ehrman, né? Que eu considero um grande pesquisador, mas ele se tornou tão cético, né? Que acaba assim causando um certo... Eu gosto muito dos livros dele, mas causa um certo mal-estar em quem ainda guarda algum tipo de fé, né? Em Deus, ou em uma visão qualquer sobre Jesus, seja qual for, espírita, muçulmana, judaica, cristã, mas enfim, uma visão que eleva Jesus, né? Ele diminui bastante Jesus, né? No meu ponto de vista, né? E embora ele pontue muitas informações importantes sobre como se faz a pesquisa, né, dos evangelhos. Algumas delas você até cita no seu livro, algumas coisas que convergem. Você não cita o Ehrman, mas que convergem com essas pontuações do Bart Ehrman. Né? Mas tem uma coisa interessante que eu acho que atravessa tudo isso que vocês estavam falando, que assim, o Hans Küng, ele obviamente ele tenta humanizar
a escrita acadêmica para que as pessoas cheguem, né, no texto e possam compreender. Você, André, também faz isso, a Dora também faz isso, né? Mas mais do que isso, quer dizer, isso como proposta, aí nesse caso, não é só em relação à escrita, né, ou a forma de fazer pesquisa, tal, ou a transdisciplinaridade, que também é humanizante porque fala com todos os seres humanos, que tem vieses e pontos de vista diferentes, mas também o personagem da pesquisa, né, porque ao fazer tudo isso, o resultado é uma humanização do personagem, né, e isso talvez seja a coisa mais rica, mas também a mais polêmica nesse assunto específico de Jesus, porque assim como Kardec ou figuras assim, o pessoal fica chateado quando você humaniza, né? E é difícil, a gente que acha que humanizar é ótimo, acha um absurdo a pessoa ficar chateada, mas o mais comum é as pessoas ficarem chateadas mesmo, porque tem aquela figura como uma coisa inatingível, né? Como é que foi a recepção do livro? Porque você também, depois você rodou um pouco, trabalhou o livro, levou, fez palestras e tal. Como é que foi a recepção, considerando essa questão da receptividade meio dura do pessoal em relação à humanização dessas figuras? Olha, vou dizer assim, duas coisas. A primeira é que é uma coisa que eu quero dizer, porque eu gostei tanto de ter vivido isso que eu vou contar, que foi o seguinte: eu fiz essa pesquisa, Jesus histórico, Jesus isso, Jesus aquilo, e teologia para cá, e teologia para cá, para lá. E fiz assim durante muitos anos e publiquei o livro. E quando eu publiquei o livro, eu tive uma experiência fantástica, pessoal, que eu acho assim, que eu não imaginava que eu fosse ter. Quando eu olhei o livro, eu pensei assim, bom, tá tudo bem, esse livro é Jesus histórico, tá tudo bonito, ecumênico, tudo. Mas eu entendi só quando eu publiquei o livro que aquilo é apenas uma possibilidade sobre o Jesus histórico. Sim. Sabe, eu entendi isso. Sabe, não existe o Jesus histórico, existe Exatamente. a leitura que cada um faz Isso. dentro, naturalmente, né, do seu arcabouço de conhecimento, de sua época e das perguntas que se faz. Então você cria um livro e escreve uma obra. Mas assim, eu tive esse primeiro impacto. Nossa, eu mesmo tive. Então, não tem o absoluto do histórico, que eu já sabia teoricamente, mas ver o livro me fez entender isso de uma maneira assim, de modo que hoje eu escreveria esse mesmo livro de outras maneiras, mas não estou falando isso assim para ser bonitinho, não. É de fato mesmo isso, né? Escreveria de outras maneiras. Então, isso foi o primeiro impacto, tá, Maurício? Assim, o primeiro ponto. O segundo ponto é que sabe que me surpreendeu também, porque, claro, a resistência de algumas pessoas que não estão habituadas, né, a essa apresentação histórica ecumênica sobre Jesus, mas, ao mesmo tempo que há uma resistência, eu fiquei muito surpreendido, porque muita gente, pelo menos das com que eu convivo, e, enfim, das que compraram o livro, das que eu tive contato e informação, elas tiveram uma abertura interessante para o Jesus humano, sabe? Eu fiquei surpreendido, foi mais surpreendente do que eu supunha. Eu imaginei que houvesse mais resistência. Tudo bem, claro que é um tipo de livro, um círculo específico de pessoas. Tem que considerar isso, não, obviamente. Mas é também um livro respeitoso com Jesus, né? Porque uma coisa é Sim. humanizar, outra digamos assim, satirizar, desconstruir, é diferente, né? É diferente. Então, de fato, é um livro que trata do homem Jesus, do seu contexto cultural, social, etc., mas é um livro respeitoso. Aliás, eu diria até mais do que respeitoso, apaixonado por Jesus. Né? Eu diria que é apaixonado por Jesus. Né? Então, isso não digamos assim, em tese, não vai desagradar ninguém que ame Jesus, né? Digamos. Mas, de fato, aqueles que mitificam, que dogmatizam excessivamente, aí sim, né? E esses também se desagradam com tudo, né? Na verdade. Verdade, Dora. Nós estamos vivendo aí o que está acontecendo, né? O quanto que as pessoas dogmáticas e fundamentalistas se desagradam com tudo porque não tem espaço justamente de diálogo, né? Eu gostaria que você falasse um pouco, que provavelmente
muitos dos nossos seguidores aqui talvez não saibam, né, as nuances da visão judaica de Jesus, da visão islâmica, porque eu já falei isso nos meus boas palavras no dia, algumas vezes eu falei, né, que os islâmicos consideram Jesus um grande profeta, da visão espírita, da visão ortodoxa do cristianismo tradicional, né? E assim, eu queria que se desse essa mapeada, assim, para as pessoas sentirem, porque você estabeleceu esse diálogo com as várias percepções, né? Sim. Uma das primeiras coisas que eu diria é o seguinte: eu acho que existe uma diferenciação entre a religião ideal e a religião real. Acho que esse é o primeiro ponto, né? A religião ideal, por exemplo, o islamismo ideal, vamos supor, vamos dizer aqui, ou ousar dizer, que é o islamismo do Alcorão. Como o cristianismo ideal é o cristianismo, vamos assim dizer, da fonte viva evangélica de Jesus, né? Mas existe o real e o real, o cotidiano, né? Então, essa é a primeira distinção que eu gosto de fazer. Porque senão a gente fica querendo comparar coisas que não são comparáveis. O cristianismo ideal, ou a religião ideal, e as religiões, ou a religião real do cotidiano. Então, esse é o primeiro ponto que eu tento ter esse cuidado no livro. E dentro desse cristianismo real, especificamente, né, aí sim, existe também, como vocês sabem, os que acompanham o canal e vocês também, claro, uma variedade de cristianismos, né? Sim. E mesmo assim, de que lugar nós estamos falando, né? Quer dizer, de que época, de que contexto, a partir de que perspectiva. E isso é que eu acho bonito, porque por haver tantas possibilidades, tantos cristianismos, no plural, há 2000 anos de existência, também nós temos uma possibilidade enorme de estudo, de se fazer perguntas, de buscar respostas. Então, eu tentei fazer isso, como você fala. Quer dizer, quando eu falo catolicismo, eu tenho muito cuidado, por exemplo. Que catolicismo que eu estou falando? Catolicismo é uma coisa imensa, não é? E a igreja ortodoxa é a mesma coisa. E islamismo, no caso, também é a mesma coisa. Enfim, nossa. Tem os xiitas, os sunitas, os sufis. Nossa, tem né? Exatamente. Então, assim, ter esse cuidado com essas camadas, não sei se a palavra é boa, mas, enfim, com todas essas estruturas e essas dimensões, é uma coisa que eu tentei fazer no livro. Não sei se eu respondi a pergunta exatamente, acho que floreei um pouco assim, né? Não, é porque você, na verdade, está dizendo que você não pode dizer uma visão islâmica sobre Jesus ou uma visão judaica sobre Jesus. É isso que você está respondendo, né? É verdade, é isso mesmo. Porque é difícil, né? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, o que eu... também, além disso que você citou, que dentro das diversas religiões há diferentes camadas, né, e diferentes perspectivas, porque nenhuma religião tem uma unidade hegemônica, né, todas têm as suas contradições internas, etc. Mas além das religiões com as quais nós procuramos dialogar, existe também os diversos cristianismos do início da era cristã, né, dos primeiros 300 anos, né, que foram inúmeras interpretações diferentes, radicalmente diferentes entre si, né? Os gnósticos, os maniqueístas, os docetistas, sei lá, tantas, né? Enfim, e aí e acontece que depois, com o tempo, foi se criando a hegemonia do catolicismo e todas essas vozes foram sendo caladas, né? Ferro e fogo, na verdade. Porém, elas nunca foram apagadas da história e sempre reaparecem na história, né? Vira e mexe, reaparecem, né? Então, na verdade, Jesus é um personagem que causa um impacto tão grande na história, né? Isso você se refere bastante, né? Que, assim, é uma multiplicidade quase infinita de interpretações a respeito da sua mensagem e da sua personalidade, né? Mas, enfim, mas o que você foca aí no seu livro também é a questão que existe uma proposta ética de Jesus, né? Que eu acho que isso não pode ser pode se sofismado. perder no meio dessa E não pode ser toda. sofismado, né? Sim. Posso fazer um comentário que você falou? Que eu claro, é para isso. Assim? É para isso. Eu acho que também existe uma idealização, embora você
justamente mostrou os vários, falou um pouco, citou alguns cristianismos do chamado cristianismo primitivo, vamos chamar assim dessa maneira, mas você acha que também existe às vezes uma certa idealização do chamado cristianismo primitivo. Ah, Por isso totalmente. foi bom, você citou aí grupos tão diferentes que Sim. mostram justamente essa diversidade, né? Sim. E tem uma outra coisa que eu acho que vai muito ao encontro do que você está falando, em concordância com o que você está falando, que é o seguinte: Jesus, um dos evangelistas, fala assim, Jesus só falava por parábolas. Adoro essa frase. Jesus só falava por parábolas, ele diz. E eu acho maravilhoso, porque essa maneira de expressar por parábolas é uma história de cunho ficcional, obviamente, e de cunho interpretativo. Sim. Então, se o ensinamento está dado por meio de uma linguagem poética, porque ela tem conteúdos, obviamente, poéticos, E se muito. o ensinamento, não é? Se o ensinamento está dado por uma linguagem poética, e se o ensinamento está dado considerando efetivamente a possibilidade de interpretação do ouvinte, no caso ali, do audiente da parábola, então nós não estamos falando de um Jesus dogmatizado, sob hipótese alguma, né? Ele, o ser dele, se expressava com esta abertura. Agora, o quanto isso cabe ou não cabe na humanidade, aí é todo outro assunto. Mas ele era assim, né? Então isso eu acho isso fascinante, né, Dora, né, Maurício? Eu acho que isso assim nossa, como vocês falaram, não fazer dessa maneira, eu, André Marinho, até me sinto traindo ele mesmo. Sabe? Que eu acho que é assim que tem que ser. Pelo porque menos ele era a abertura, ele era o humano, ele era o poético, né? Ele era o acima de qualquer parâmetro ou de qualquer caixinha, né? Digamos assim, fora de qualquer caixinha, né? Fora de qualquer caixinha. Agora, questão ética, só para posso falar desse ponto, a questão ética que você falou, eu acho que realmente não dá para relativizar também. Então não é nada ao mesmo tempo. Não. Tudo interpretativo. Não. Existem conteúdos que são conteúdos que já vêm na corrente do judaísmo, né? Já vêm dentro da tradição judaica. Sim. E que ele expressa, às vezes, da exata mesma maneira, né? Sem alterar, né? De modo algum também, efetivamente, a tradição judaica, sobretudo esses grandes valores, não matarás, não roubarás, né? Que podem ser expressos de outra maneira também nos diversos textos evangélicos, a coisa com o valor da palavra dita, né? Que também é um não mentirás, mas enfim, o valor da veracidade do que se fala. Quer dizer, então eu acho que isso também que é o bonito, Dora, e eu tentei nesse livro fazer isso. Quer dizer, para além de se acreditar que Jesus continua um ser vivo, espiritual, para quem você pode rezar, orar, pedir, numa relação mesmo de fé e mística e tudo mais, mas há coisas um pouco antes disso tudo, que esse foi um ser humano que defendeu a humanidade e a vida humana. Sim. Então, você não acreditar em nada, não interessa. Interessa que este homem fala sobre nossa identidade e preocupa-se com a nossa humanidade. Sim. Coisa tão necessária. Isso é muito bom. Até hoje. Coisa tão necessária e coisa que, infelizmente, eu acho que os anticatólicos ou anti-espíritas ou sei lá, qual for a religião que a pessoa for de um modo geral, perde essa oportunidade de perceber o homem, o ser humano que ele foi, inclusive com relação a essas questões éticas. Agora, também os próprios religiosos perdem essa oportunidade, porque se atêm aos dogmas e não se atêm à ética que Jesus ensinou, né? Quer dizer, o que nós vemos justamente de religiosos dogmáticos, fechados, que colocam dogmas acima do ser humano, né? Acima do cuidado com o ser humano, da compaixão, enfim, de todos esses valores magníficos propostos por Jesus e propostos também por outros grandes mestres, como um Buda, né? Como um Francisco de Assis e outros. Né? Então, de fato, é aquilo. Nesse ponto, eu acho a contribuição de Kardec interessante, né, no Evangelhos com o Espiritismo, porque ele coloca ali que ele não ia tratar
de nenhuma questão dogmática a respeito de Jesus, se Jesus era Deus, se não era, se tinha ocorrido milagre, se não havia, como que era, nada disso. Ele ia simplesmente centrar-se na questão ética, né? Porque ele diz, se nós tivéssemos cumprido a ética de Jesus desde sempre, não teria havido tantas guerras religiosas, tantas violências, tantas intolerâncias, né? Então, eu acho interessante essa proposição. E é isso que me incomoda no Bart Ehrman, né? Que ele desconstrói a parte ética de Jesus. Quer dizer, para ele não tem relevância nenhuma. Jesus era só alguém que estava esperando o advento é o milenarista, né? Advento do reino, ponto. Não tem uma ética universal que nos possa servir até hoje. Coisa que, para mim, e assim, para todos aqueles que são legitimamente cristãos, né? Aí eu digo assim, pode ser o que for, mas que interpreta a personalidade de Jesus como um mestre de ética, né? É o principal, né? O principal dele. Com certeza. Eu acho que essa desconstrução ela existe, né? No autor que você citou, em outros também, faz parte também do amadurecimento, do desenvolvimento intelectual, mas assim, eu acho que também não se sustenta. Eu acho que esse homem morreu pela sua defesa a essa humanidade. Isso. Quer dizer, isso é uma coisa extraordinária, né? Ele morreu não porque amava o sacrifício e o suplício, nada disso, mas porque a circunstância assim foi e ele também enfrentou o real. Então, sabe, segurando os seus valores, segurando os seus conceitos éticos, mantendo-se fiel a eles e se estruturando mesmo nesses conceitos éticos. Então, eu tenho um pouco assim, confesso, eu tenho um pouco assim de dificuldade com alguns autores assim que querem fazer uma desconstrução e que no fundo eu acho que a desconstrução é uma desconstrução mais antirreligiosa do que efetivamente uma pesquisa, sabe, vamos supor, histórica com relação aos... O problema a gente sabe, né? Vocês sabem tão bem quanto eu, se não melhor, que o problema também do antirreligioso é por causa também dos religiosos, né? Então, é um processo dialético, né? De ação e reação, né? Exatamente. Quer dizer, tem uma história do cristianismo que deu espaço, da história do cristianismo que deu espaço a isso. Tem um filósofo, não sei se acho que ele é tcheco, é da antigo dos países da Cortina de Ferro, chama-se Milan Milovetti. Ele diz assim, que o maior argumento contra Jesus são os próprios cristãos. Exato. Como também, ele diz assim, o maior argumento a favor podem ser também os cristãos. Pode. Né? Ele é um filósofo ateu, mas acho maravilhoso isso, porque de fato, Mas é o que Gandhi dizia, porque ele falava que seguia o Sermão da Montanha, e perguntaram, mas por que então você não se torna cristão? Não, eu não me torno cristão porque os cristãos não seguem Jesus, não seguem o Sermão da Montanha, que é a essência, né, do ensino de Jesus. Então, de fato, esse é alguma coisa bem grave, né? Nós vemos isso por toda parte, né? Basta ver a história, né? Agora, eu queria que você citasse também uma coisa interessante, uma parte do seu livro significativa, que a mim me toca muito, por ter vivido várias vezes na Alemanha, né? É a questão do antissemitismo, né? Encruado na história do cristianismo, e que, então, você trata dessa questão de que o nazismo não foi, assim, um fenômeno, um epifenômeno, um fenômeno superficial de alguns anos. Não, é uma coisa que se exacerbou, na verdade, um sentimento e uma postura antissemita de séculos, né? De toda a cultura ocidental cristã, né? E, bom, infelizmente, um outro personagem que eu também gosto bastante, mas nesse ponto ele falhou muito, foi o Lutero, né? Que ele era um cristão apaixonado por Jesus, tudo isso, mas ele era um antissemita violento, né? Era. Não dá para passar a mão, era. A gente fala o que tem que ser falado. Tem que ser falado. Não, mas isso, olha, isso é uma coisa que eu gosto dos protestantes, né? Os protestantes, ao contrário dos católicos e dos espíritas, não fazem a geografia, a história de santo.
eles falam com a maior naturalidade que o Lutero era antissemita, falam dos defeitos do Calvino, tudo numa boa. Para eles não é problema isso, né? É o católico e o espírita, nossa, se vão falar de um personagem, aquela idealização, é o santo, é o tal. Isso é realmente... Mas, enfim, queria que você comentasse um pouco dessa questão do antissemitismo. Essa questão do antissemitismo, eu acho que ela é muito nada mesmo na história do cristianismo, porque ela está, de fato, aí eu acabo concordo em algumas coisas que o Nietzsche fala, né? Ela, de fato, está na origem do nascimento do cristianismo como instituição. Eu não estou falando dos princípios de Jesus e da vivência de Jesus, que é preciso fazer essa distinção naturalmente, né? Jesus foi um judeu do século I que reinterpretou o seu judaísmo de uma maneira absolutamente libertadora e ética. Morreu da maneira que nós sabemos. Mas a partir e nunca dali, deixou de ser judeu, né? Nunca deixou de ser judeu. Nunca deixou e nem negou sua própria religião. Exato. Né? Mas a partir dali surgiu todo um processo que não é só um processo institucional, de uma maneira negativa, como a gente às vezes fala, mas um processo mesmo de entendimento dessa identidade. O que foi isso que aconteceu? Quem foi esse homem? Né? Isso pelos apóstolos. E ao começar a se formular essa identidade, isso nos anos 40 ainda, estamos falando de 15 anos depois da morte de Jesus, mais ou menos, 10, 15 anos, ao formar essa identidade, ali começou um processo de diferenciação e de condenação e de formação naturalmente identitária, que eu não chamo antissemita, eu chamo antijudaica, porque a questão semita já passa por umas questões um pouco mais assim étnicas mesmo. É que é uma coisa mais adiante, né? Exatamente. Na época não Mas a existia. questão da religião, anti-judaísmo. A gente vê o anti-judaísmo em alguns textos do Novo Testamento. Tudo bem que você não vai querer, não se pode dizer que esses textos fundamentaram os horrores de 2000 anos depois. Obviamente que não. Mas está na raiz do cristianismo essa questão, quando eu falo cristianismo, com esse cuidado, da formação institucional do cristianismo. Então, claro que esse processo, nós vemos Santo Agostinho com esse problema, já no ano 300 e tanto, antes dele Orígenes também tem esse problema, Tomás de Aquino tem também um pouco menos, mas também tem. Quer dizer, perpassa toda, como se perpassasse a identidade do cristianismo. Então isso eu acho que é muito complexo. Porque tem aquela história de que, quer dizer, que ficou para os cristãos a ideia de que judeus mataram Jesus, né? Então, isso foi, né, o Judas, o traidor, aquela coisa, isso foi fomentado, digamos assim, né? Mas também tem uma coisa de, assim, de se afirmar diminuindo o outro, né? Então, eu sou mais porque você é menos. Então, é também uma estratégia de autoafirmação clássica, usada até hoje em várias frentes. Então... Sim, e que é natural também. Eu também não satanizo isso. Eu acho que isso é um processo histórico. É assim, foi assim, se desenvolveu assim, e a formação da identidade. Né? A questão é que, claro, isso nunca foi interrompido, isso nunca foi cortado ao longo desses 2000 anos, mas, ao contrário, isso foi num crescente na Idade Média. Né? Quantos pogromos aconteciam, né? E o próprio Hitler dizia, chegou a enunciar isso algumas vezes, que tudo que ele fazia contra os judeus, ele tinha se inspirado na história do cristianismo medieval, isso é uma coisa terrível de ser dita e terrível de ser conferida, né? Eu acho que é pior ainda, mas claro que aí chegou ao ponto do nazismo, né? Quer dizer, o nazismo só existiu porque havia um antissemitismo profundo naquela sociedade, não alemã e austríaca, nas duas. Né? Não tem dúvida. Isso também se formou, em parte por causa da identidade protestante, da questão protestante católica, isso se elaborou mais. Então, vocês sabem que eu acho muito trágica a história, eu tenho uma noção trágica da história. Mas sem dúvida que é. Eu acho trágico porque eu comprei um homem como Lutero, como você citou agora há pouco. Que né? eu admiro muitíssimo. Admiro muitíssimo. Né?
Um Mas protesto a favor do evangelho que ele fez. Mas, assim, teve essa mancha no currículo. É terrível. Pois é, por isso que eu acho um pouco trágico, porque, trágico. sabe, é a dialética mesmo, é difícil a gente existir nessa humanidade, criar a nossa identidade sem fazer esse processo que o Maurício falou. Né? Quer dizer, claro que Jesus não fez dessa maneira. Mas ele era acima da média, né? Ele é acima da média, né? Mas aí acho que só pesa um pouquinho para os cristãos, porque ele era a referência para não se fazer isso. Né? Quer dizer, mas é o que acontece, né? Mas assim, eu também enxergo essa questão da seguinte maneira, eu até tenho artigo escrito a respeito, que eu penso que se não houvesse, eu estudo muito como é que se constituiu o dogma da divindade de Jesus, que até hoje é o que, digamos assim, caracteriza o cristianismo tradicional, né? Todos os católicos, os protestantes, todos, e aliás, muitas vezes não consideram os espíritas cristãos por conta do espírita não aceitar a divindade de Jesus. Mas acontece que o Islã também não aceita e o judaísmo também não aceita. Então, na verdade, se não tivesse talvez se constituído esse dogma da divindade de Jesus, talvez os judeus fossem cristãos, porque não teria grandes problemas eles aceitarem Jesus como um profeta, né? O que eles não poderiam aceitar era como Deus, né? E também o islamismo surgiu, né? Maomé chama os cristãos de infiéis, porque ele entendia que a doutrina da Trindade era uma espécie de politeísmo, né? Então ele propõe, né, Deus único, né? E Maomé é o seu profeta, mas Moisés e Jesus também profetas de Jesus, de Deus, né? De Alá. Então, quer dizer, na verdade, essa questão da projeção de Jesus como Deus também foi uma questão histórica bastante problemática, porque nesse concílio de Nicéia, né, quando Constantino convocou o concílio, colocou anátema sobre todos aqueles que não concordavam, e principalmente sobre a facção dos arianos, que eram contra a divindade de Jesus, né? Nesse momento foram caladas várias vozes do cristianismo dos primeiros 3 séculos e constituiu-se a hegemonia católica, que até hoje considera a Trindade, né? Então, isso eu acho uma das coisas. E aí, também que se arrancou muito essa humanidade de Jesus, né? Quando se projeta que Jesus é Deus, né? Não sei como é que você viu isso. Aliás, quando eu escrevi o comentário, a resenha sobre o seu livro, eu citei que eu achei que faltou você falar sobre essa questão, né? No livro, né? Sobre a questão da Trindade, da divindade de Jesus, do Concílio de Nicéia, tudo isso, né? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, de fato, a necessidade de divinizar Jesus, que também era uma parte constituinte das religiões do Império Romano, né? Da identidade religiosa do Império Romano. Então, até onde foi uma conversão ou não foi, toda uma questão. Mas isso deixou um rastro até hoje, né? Porque é muito difícil a gente tratar sobre Deus, né? É muito difícil a gente, sabe? E eu compreendo também um processo psicológico, pedagógico de querer encarnar Deus num ser humano, mas isso tem consequências, né? E teve consequências, sobretudo para a história da identidade cristã e do cristianismo, como foi colocado aqui, né? Então, eu acho que realmente aí nós temos um ponto, mas não faço a menor ideia como que isso vai ser no futuro, porque isso aí é uma coisa tão constitutiva também dessa história toda, né? E agora a gente já tem tantos outros deuses, né? Que estão funcionando e que estão identificados e entronizados, que também a coisa é complexa, né? Mas acho que esse ponto... Fala. Não, por exemplo, esse é um assunto tão polêmico que ninguém fala, ninguém conversa sobre isso. No diálogo interreligioso, é um assunto que nem é trazido à baila. É um tabu total. É um tabu, porque é uma coisa muito forte, né? Muito forte. Né? Tanto que muita gente morreu na fogueira por conta disso, né?
toda a tendência unitarista que foi se fazendo em várias manifestações no decorrer da história, até os testemunhas de Jeová hoje são unitaristas, né? Não aceitam a ideia que Jesus seja Deus, sempre foram assim terrivelmente rechaçados pelos cristãos tradicionais, né? Pelos cristãos que aceitam a divindade de Jesus, como se fosse uma blasfêmia, né? Arrancar, e que você não pode seguir Jesus se você não aceita que é Deus. E assim, até que ponto a gente, ao contrário, não segue Jesus quando pensa que ele é Deus? Porque Deus a gente não consegue seguir. Agora, o ser humano elevado, bom, um irmão, um mestre, a gente pode seguir, né? E existe também, eu acho assim, até falando um pouquinho agora do movimento espírita, que muitos aqui assistem são espíritas também, né? Mas existe também uma questão assim, é porque esse assunto ele de fato penetra camadas que aparentemente não estão ali, né? Mas elas estão ali. Porque embora muitas vezes no movimento espírita se enuncie que há uma diferença entre Jesus e Deus, a gente sabe que ao tratar Jesus, os atributos todos que são dados são de Deus, né? E a construção da imagem de Jesus que se faz é toda identificada em Deus. Né? Então, assim, é herança católica, né? É herança católica. Herança católica e, assim, está mais presente do que se imagina. Que eu gosto só de dizer isso porque muitas vezes os espíritas pensam assim, eu tô fora disso. Não, peraí, calma aí. Não necessariamente você está fora disso. Né? Porque realmente isso está muito forte. Aí até porque eu acho assim, eu acho tudo complexo e difícil, sabe? Não acho nada fácil na vida. Não, exato. Não, e também as coisas têm nuances, né? Tem nuances, né? E aí também não é que a gente vai nem dogmatizar de um lado, nem dogmatizar de outro. Eu estou dizendo da necessidade de se conversar sobre o tema, né? E de se discorrer sobre... Né? Eu gosto muito... Há 2 livros que contam essa história, né? Do Concílio de Nicéia, das brigas entre o Ários e o Atanásio, etc. E quando Jesus se tornou Deus, o dia que Jesus se tornou Deus, que é de um judeu, é o Ruben, agora, mas eu vou colocar aqui embaixo. E o outro do Bart Ehrman, quando Jesus se tornou Deus, né? E aí eles descrevem todo o processo histórico, porque foi uma briga de foice, na verdade, entre aqueles que eram partidários de que Jesus não era Deus e aqueles que eram partidários de que Jesus era Deus. Então, constituiu-se um dogma, né, que até hoje é considerado central para ser considerado cristão, e, no entanto, esse dogma foi constituído uma briga feia, até com violência. Com violência. A gente tem que escrever um livro, o dia em que Jesus foi tornado governador, né? E aí fazer toda uma polêmica. Sim. Porque o pessoal que aqui não é espírita... Não, o pessoal do movimento espírita não sabe disso, mas é que o Emmanuel, através do Chico Xavier, fala que Jesus é o governador espiritual da Terra, né? Então é um cargo, se der um cargo acima, né? Mas o Dória, de fato, houve uma guerra mesmo. Tinha o Alexandre de Alexandria e tinha Atanásio, aquilo tudo. Atanásio. Virou uma guerra, né? E tinha um homem que influenciava o imperador Constantino, que era Osório de não sei das quantas. Quer dizer, se formou, de fato, uma disputa política com relação a esse tema. Que coisa impressionante, né? Exato. Então, aí quer dizer, como é que você pode, digamos, distinguir a verdade espiritual das coisas, né? No meio de tantas lutas políticas e violentas, né? Que é isso que acontece até hoje envolvendo as religiões, né? E é isso que nós temos também que, quando a gente coloca o diálogo interreligioso e colocar na pauta todas os conflitos e as diversas perspectivas, é justamente para nós chegarmos a uma conversa, né, franca e agradável, né? Gente, nós já estamos de novo, é incrível como o tempo passa nesses nossos programas, é inacreditável. Você gostaria de comentar, finalizar
fazendo algum último comentário? Mas nós já estamos no fim? Já passou. Já passou do tempo total, Poxa, mas nós infelizmente. tínhamos tanta coisa ainda para conversar. Não, mas nós vamos... Voltaremos. Voltaremos. Não, eu agradeço muito o convite. Acho que é sempre muito bom a gente conversar sobre esses assuntos. E dessa maneira assim, descontraída é maravilhoso, porque a religião também é isso, né? Ajudar a pensar, ajudar a elaborar os pensamentos. Que maravilha uma religião que permita isso. Por isso que eu gosto do espiritismo, do autêntico espiritismo, e por isso que eu também gosto do professor Hans Kuhn, que tem esse processo. Poder abordar a religião com um pensamento crítico e criativo também. Eu acho isso maravilhoso. E aberto, né? E aberto. Olha, eu achei aqui, porque eu não queria deixar o nosso ouvinte sem saber, o livro é Quando Jesus se tornou Deus, de Richard Rubinstein. É um livro muito interessante, conta todo o processo histórico das brigas violentas que saíram por causa dessa questão, né? E depois, quando o Concílio de Nicéia fechou a questão, e aí se tornou o dogma fundamental do cristianismo. Então, gente, nós... Só a última coisa, André. Se o pessoal quiser o teu livro, como é que faz? Sim. O meu livro. O meu livro tem para vender na internet, nesses sites grandes, né? A gente coloca no link aqui. Beleza. Tá ótimo. Quem foi Jesus? Uma análise histórica e ecumênica. Recomendo muito. Tá muito bom. Tá bom? Obrigado, um grande abraço, André. Um grande abraço. Um grande abraço para todos. Até mais.